Meus amigos e irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, obreiro e professor de escola bíblica dominical. Meus irmãos, iremos iniciar aqui a lição Jovens, certo? A lição de número 10, onde fala sobre quem segue a Cristo purifica o coração, certo? O texto da lição diz o seguinte: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Né? Isso é uma lição muito boa. O primeiro aqui Primeiro, a leitura, né? A leitura da lição aqui está lá em Mateus, capítulo 15, versículo 18 ao 20. O primeiro capítulo fala como é maravilhoso servir. O segundo fala sobre Jesus e os fariseus. E terceiro, cuide do seu coração. Então, meus irmãos, uma lição muito boa para o nosso aprendizado. Né? Espero que vocês possam aprender com essa lição maravilhosa. Vamos lá. Meus irmãos, quem segue a Cristo purifica, né, o coração, certo? Essa palavra aqui, purifica, ela pode ser traduzida como quando a gente quer purificar, quando a gente quer uma água limpa, aí a gente compra um purificador, certo? O purificador ele vai fazer o quê? Ele vai filtrar, certo? Filtrar vai deixar mais limpo, vai limpar, né, aquela água, a bebida, no caso a água, né, vai tirar as impurezas. E nesse processo de filtração vai tirar todas as impurezas. Então, meus irmãos, é como se a palavra, é como se a água, vamos lá, é como se nós fôssemos a água, certo? E o filtro é a palavra de Deus. E o filtro ele vai tirando as impurezas da água, né? Então a palavra de Deus ela vai tirando quando nós nos esforçamos para ler, para estudar e para obedecer. Então é como se a palavra de Deus fosse um filtro, né? Vai filtrando e vai tirando as impurezas do nosso coração. Vamos lá? Meus irmãos, lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz o seguinte, vamos ler aqui, livro de Provérbios, capítulo 4, certo? Versículo 23, diz o seguinte, sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Amém, meus irmãos? Então, é do coração onde procede a vida, né? Claro que quando a Bíblia fala do coração, não está falando do coração físico, mas está falando do nosso interior, né? Daquele interior que só Deus sabe o que nós pensamos, só Deus e nós sabemos o que nós estamos pensando, né? Nem o diabo ele consegue saber o que nós estamos, do que está dentro do coração do ser humano. Mas a Bíblia diz que a boca confessa do que o coração está cheio. Então a palavra de Deus nos mostra nessa lição que nós devemos purificar o nosso coração, porque dele procede as saídas da vida, né? A saída das bênçãos quando nós obedecemos a palavra de Deus. Então, meus irmãos, o próprio Jesus Cristo ele disse o seguinte: vinde a mim, né? No caso de Jesus, né? Todos que estão cansados, certo? E oprimidos, cansados, né? Dos problemas da vida, do estresse, vou botar aqui estresse, certo? Oprimidos pelo pecado, certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos, e Jesus, qual é a promessa que Jesus falou? E eu vos aliviarei, certo? Vocês já leram aquele livro O Peregrino? Em um devido momento, ele vem com a carga, né, aquele fardo do pecado, e quando ele chega ali diante da cruz, que ele reconhece quem Cristo é, aí na história ali contada, diz que aquele fardo do pecado sai das costas deles e ele fica livre, leve. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, essa lição, quer nos mostrar que a palavra de Deus traz leveza, traz vida para o nosso ser, amém? Para o nosso interior. Então, meus irmãos, nós não podemos querer viver de aparência, certo? Nós temos que começar a limpeza de dentro para fora, certo? Nós não podemos limpar somente o exterior, certo? Nós vamos ver aqui, certo? Vamos lá. Meus irmãos, a vida, olha aqui, a lição diz o seguinte, que a vida sem Deus ela é inútil. Vocês podem conferir lá em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 17, versículo 12, capítulo 12, versículo 8. Perdão. Que a vida sem Deus ela é inútil, certo? O que é uma coisa inútil? Sem valor. Então, inútil significa sem valor, sem propósito. Vou botar aqui, olha, sem propósito. Sem propósito, certo? Então,
a vida sem Deus é inútil, é sem valor e sem propósito, né? Deus nos criou com um propósito, certo? Então vamos lá, meus irmãos. Olha aqui, a vida, certo? Lembrando que o texto diz assim, ó, quem segue a Cristo purifica o coração. Vamos lá. A vida não pode ser triste. Por quê, meus irmãos? Porque quem está longe de Deus, né, está sobrecarregado, certo? Olha aqui, olha. Quem está longe de Deus, certo? Quem está longe de Deus, e ele vive cansado, certo? E vive oprimido pelo pecado. Mas quando nós temos uma vida baseada nas Sagradas Escrituras, a palavra de Deus traz leveza, né? Traz paz, traz amor, traz comunhão, traz perdão, certo? Então, meus irmãos, a vida não pode ser triste, mas alegre, certo? Porque, meus irmãos, Jesus disse que a alegria é um dos alicerces da vida do cristianismo, certo? Então nós temos que ter alegria. Primeiramente, nós devemos ter e demonstrar a alegria de sermos cristãos salvos em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, essa alegria ela tem que ser abundante. Essa alegria ela tem que ser contagiante. Amém, meus irmãos? Então, claro que vai ter momentos da nossa vida que nós estamos tristes. Mas quando nós recorremos a Deus, a nossa vida, certo? Ela não é triste, mas alegre. Vamos lá. Meus irmãos, vamos ler aqui João capítulo 8, versículo 34. Livro de João, capítulo 8, certo? Capítulo 8, versículo 4, diz o seguinte. Olha, respondeu Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, certo? Então, meus irmãos, as pessoas, a humanidade vive escravizada por quem? Pelo pecado, certo? Lá em João 8,34, onde nós lemos aqui, certo? Já a lição, como diz aqui, né? Quem segue a Cristo deve purificar o seu coração, certo? Quando nós viemos para Deus, nós somos libertos. Vou botar aqui, ó, libertos do pecado. Nós temos um alívio, um escape. Amém, meus irmãos? Ou seja, todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo é tempo de salvação, é tempo de arrependimento, de salvação, de arrependimento, de comunhão, de pedir perdão, de conciliação com Deus e com o próximo. Vamos lá, meus irmãos. Olha aqui, meus irmãos, a Bíblia diz que nos últimos dias, né, muitos perecerão por dar ouvidos a doutrinas de demônios. E que doutrina de demônio é essa? É toda doutrina que contraria as Sagradas Escrituras. Toda aquela doutrina que contraria as Sagradas Escrituras são doutrinas de demônios, certo? E muitos no mundo hoje, muitos estão dando ouvidos ao isso aqui, olha, pseudo-evangelho. Pseudo, certo? Essa palavra aqui, olha, vem do grego que significa falso, certo? Então muitos estão dando ouvidos às doutrinas de demônios, aos chamados pseudos-evangelhos, que é um pseudo, vem do grego que significa falso, ou seja, um falso evangelho. O que é um falso evangelho? É um evangelho que contraria o verdadeiro evangelho. É eu tirar um texto de dentro da Sagrada Escritura, distorcer ele e pegar esse texto distorcido e ensinar ao próximo, às pessoas. Isso é um pseudo-evangelho, certo? Então, meus irmãos, olha aqui, a doutrina de demônios. Então, nós temos que se apegar à palavra de Deus, certo? Nós temos que limpar o nosso coração, não é? Lembrando que o coração, como já falei aqui, quando a palavra se relata de coração, nós sabemos, não é o coração físico, certo? Porque nós sabemos que o nosso pensamento, os nossos emoções, tudinho, vem do nosso cérebro. Mas quando a Bíblia fala de coração, fala da totalidade do intelecto humano, né, que está no interior, né, como o coração está no interior do corpo do ser humano, então a palavra se refere ao coração como o nosso interior, o nosso mais íntimo, né, lá, que está dentro do nosso corpo, nosso interior, certo? Então fala do nosso interior. Amém, meus irmãos? Então o coração, biblicamente falando, é como se fosse a totalidade do intelecto humano, de onde vem os pensamentos, né, tudinho. Vamos lá. Meus irmãos, Jesus, né, uma certa vez, Jesus estava com seus discípulos e
os fariseus, né, eles começaram a questionar, se eu não me engano, Mateus capítulo 15, começaram a questionar Jesus porque os discípulos sentaram à mesa para comer com Jesus e eles não lavaram as mãos. Por quê? Os judeus, certo? Eles tinham algumas cerimônias, alguns rituais que era de purificação, que era lavar as mãos, né? Tinha alguns que lavavam até os pés, né? Lavavam as mãos para se alimentar, certo? Por tudo isso eram cerimônias, rituais. Mas vamos lá, meus irmãos. O que é que nós devemos fazer? Nós devemos seguir certos rituais ou buscar a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor? A Bíblia diz, seguir a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Então, meus irmãos, rituais, não é claro que rituais pode ser traduzido como cerimônia, certo? Como algo, mas os judeus eles se apegavam tanto nos rituais, nas cerimônias, e esqueciam o fato de se santificar, né? De ter um coração. O que é uma santificação? É de tirar todas as nossas falhas, deixar de lado, né? A santificação pode ser traduzida como separado, certo? Separado para Deus, certo? Separado do pecado, separado das impurezas. Então, meus irmãos, nós devemos esquecer os rituais e nos apegar na santificação. E a santificação tem a ver com um bom relacionamento com o meu Deus, tem a ver com um bom relacionamento com o meu próximo, certo? Tem a ver com evitar pecar, evitar certas coisas que vêm trazer impureza para dentro de nós, certo? Vamos lá. Por que tudo isso, meus irmãos? Jesus muitas vezes ele chamava os fariseus de hipocrisia, né? Os fariseus eram um grupo de judeus, certo? O que é a hipocrisia? Hipocrisia no grego, né? Ele tem a ver com uma peça de teatro. Por quê? Porque na peça de teatro as pessoas ali no teatro ali eles iriam apresentar uma peça de teatro, ou seja, eles iriam apresentar um papel, um personagem que não era o personagem vivo, né, que estava ali fazendo. Ou seja, às vezes nos filmes, nas novelas, né, o teatro tem a ver, ele apresenta um personagem que é diferente do personagem que realmente ele é. Então tem a ver, hipocrisia tem a ver com isso. É ser o que não é, certo? Então só a hipocrisia tem a ver com o teatro ali no grego, né? Porque as pessoas interpretavam certos personagens e iam fazer esse personagem, ia dar vida a esse personagem, mas esse personagem é totalmente diferente do que a pessoa na realidade é, certo? Então, meus irmãos, vamos lá. A religião, né, não tem o poder de mudar alguém. Devido à impureza do coração, à hipocrisia, né, ao pecado, quem é que muda? Quem é que tem o poder de convencer o ser humano do pecado? O Espírito Santo. Quem é que tem o poder de purificar o ser humano, de mudar o caráter de uma pessoa? É Cristo, certo? Agora, meus irmãos, hoje em dia, né, muitas pessoas perecem por conta disso. Olha, o analfabetismo bíblico, ou seja, é pessoas que não sabem ler? Não, é pessoas que não estudam a Bíblia. Nós vemos aqui que tem pessoas que não sabem ler, mas ouvem a palavra de Deus e guardam esses ensinamentos para si. Então, o analfabetismo bíblico é pessoas que não leem nem ouvem a palavra de Deus, não obedecem, certo? Então tem a ver tudo isso. Mas quando nós nos esforçamos para aprender a palavra de Deus, então nós iremos entender a missão de Jesus, né? Que era salvar os perdidos. Vocês podem ver lá em Lucas capítulo 19, versículo 10, né? Que Jesus veio para salvar os perdidos, certo? Agora vamos lá, meus irmãos. A gente falou aqui sobre purificação, sobre o interior todinho. Olha aqui, olha, mudar o exterior é fácil. Às vezes a gente tem dinheiro, aí faz um tratamento dentário, faz um tratamento capilar, cuida do seu exterior, né, que é aquele que está à mostra para os outros. Tudo isso é fácil. Mas mudar o interior, né, modificar o interior é difícil. Porque para mudar o nosso interior tem que haver, olha isso aqui, olha. Tem que haver renúncia, certo?
Para mudar o nosso interior tem que haver renúncia. Por isso que seguir a Cristo é uma vida de renúncias, porque é impossível, meus irmãos, nós termos um coração purificado, certo? Um coração purificado, se não houver renúncia, não é isso? Se não houver renúncia, não tem um coração purificado. Se nós estamos renunciando aquilo que não é bom para nós, não é? Aquilo que nos afasta da presença de Deus, então nós estamos buscando purificar o nosso coração. Então tem que haver renúncia. Mudar o exterior é fácil, não é? Para quem tem dinheiro, faz um tratamento, faz isso, aquilo, beleza. Mas mudar o interior tem que haver renúncia, né? Jesus diz o quê? Olha, quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então tem a ver com renúncia. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Olha aqui, os fariseus que Jesus tanto combatia no Novo Testamento, né? Nós temos aqui os fariseus. Era um grupo religioso com na época de Jesus, os fariseus eram um grupo ali de religiosos, judeus religiosos, e na época de Jesus eles tinham mais ou menos 6.000 pessoas, né? Esse grupo era um grupo grande, composto mais ou menos por 6.000 pessoas. O nome fariseu significa os que se separam, né? Tem a ver com separação, olha aqui, santificação tem a ver com separado. Mas essa separação aqui, meus irmãos, era somente no papel, porque na prática não tinha separação nenhuma, a não ser a separação de Deus. Eles estavam se distanciando de Deus, se separando de Deus, e não do mundo, certo? Nós devemos nos separar do mundo, certo? Do sistema mudando, pecaminoso, certo? Não das pessoas, mas do pecado. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Para os fariseus, certo? Olha aqui, olha. Para os fariseus, a diferença entre o puro e o impuro estava na obediência da lei, certo? Se eu obedeço à lei, então eu sou puro. Se eu não obedeço à lei, eu sou impuro, certo? Eu botei aqui a mesma coisa aqui. Então vamos lá. A diferença para os fariseus entre o puro e o impuro estava na obediência da lei. Se eu obedeço à lei, então eu sou puro, certo? Se eu não obedeço à lei, então eu sou impuro. Isso para os fariseus, essa era a diferença. Só que os fariseus estavam... na verdade, meus irmãos, nós temos que pensar o seguinte: a lei, não é? Para que existe a lei? A lei serve para... Deus nos deu a lei para o seu povo, para diferenciar o seu povo das demais nações, para que eles tivessem um caminho a ser seguido, certo? E a lei serve para nos colocar um limite, certo? Que todo ser humano tem um limite. Quando nós passamos desse limite, nós pecamos, certo? Só que os fariseus estavam distorcendo o real sentido da lei. Eles pegavam a lei, davam um novo sentido e dava esse novo sentido distorcido para o povo, certo? E esse sentido vinha cheio de como é que eu posso dizer? De fardo pesado para seguir, certo? Por isso que Jesus, né, vinha combatendo os fariseus e chamavam eles de hipócritas. Aí que eles pegavam mais raiva ainda de Jesus, certo? Então, meus irmãos, somente na Torá existiam 360 mandamentos, certo? Preceitos da lei, certo? Só que os fariseus, eles conseguiam enganar o povo, mas não conseguiam enganar Jesus. Por que não conseguia enganar a Jesus? Porque Jesus conhecia o quê? O coração deles, certo? Então Jesus, por conhecer o íntimo, né, o mais íntimo, o coração deles, Jesus sabia que o que os fariseus estavam, na verdade, em vez de ajudar o povo, estava prejudicando o povo no serviço a Deus, certo? Então, meus irmãos, eles tinham raiva de Jesus porque Jesus tinha autoridade, porque Jesus conhecia o pensamento deles, conhecia o íntimo dele, e a multidão seguia a Jesus e chamava Jesus de mestre, porque Jesus tinha palavras, se nós vemos aqui, quando as pessoas ouviam Jesus, eram palavras de esperança, de vida, não é? Mesmo Jesus combatia o pecado, mas mesmo assim não condenava o povo, mas dizia: olha, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, né? Há uma esperança para aquele que se arrepende. Então, meus irmãos, era uma palavra totalmente magnífica, né? Que trazia esperança, que trazia força, ânimo. Vamos ler aqui, meus irmãos, 2 Timóteo. Livro de 2 Timóteo, capítulo 3, certo? Capítulo 3, versículo 5. Diz o seguinte, olha: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes
afasta-te. Então Jesus estava combatendo, na verdade, os fariseus. Vou repetir. Tendo aparência de piedade, eles tinham aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, certo? Tinham apenas a aparência da piedade, mas não botavam em prática, certo? E a recomendação é que nós pudéssemos se afastar dessas pessoas, né? Mateus capítulo 6, versículo 2, 5 e 16, depois vocês podem ler, certo? E meus irmãos, vamos lá. Jesus falava muito ali, né? João 3, né? No capítulo 3, né? Acho que é o versículo 6, não lembro. Na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Por quê? O nascer de novo tem a ver com uma mudança radical. Tem a ver com uma mudança radical, certo, irmãos? Então nós temos que ter o seguinte, olha, o que Jesus queria? Que nós tivéssemos um coração sadio, né? Um coração puro, um interior puro. Quem tem um coração sadio, tem um coração limpo e puro, certo? Assim devemos cuidar do nosso coração, né? Um coração sadio, cheio de alegria, de pureza, né? Puro do pecado, limpo do pecado. Vamos ler aqui em Mateus capítulo 5, certo? Livro de Mateus capítulo 5, versículo 20, diz o seguinte, olha: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Qual era a justiça que os fariseus praticavam? Era a justiça exterior, certo? Se a nossa justiça não for além do exterior e também no interior, certo? Nós não entraremos no reino dos céus. Por quê? Porque a justiça dos fariseus era somente no exterior, eles queriam, era só de aparência. Por isso Jesus disse, olha, se a vossa justiça não vir de dentro para fora, né, como um ato de justiça, como um ato de pureza, de sinceridade, de verdade, nós não entraremos no reino dos céus, certo? A nossa justiça não deve ser apenas de aparência exterior, mas deve ser de dentro para fora, certo? Porque vindo de dentro, ela vai ser sincera e verdadeira, certo? E os que não é verdadeiro, quem não é sincero, quem não pratica a justiça, né, não entrará no reino dos céus. Os fariseus praticavam apenas de aparência, apenas para mostrar para os outros. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos ter uma justiça de dentro do nosso interior para fora, certo? Então, meus irmãos, não apenas com palavras, mas com gestos. Então, meus irmãos, uma palavra muito maravilhosa, certo? Espero que vocês tenham aprendido uma rápida aula, né? Apenas uma breve explicação. Paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima lição. Espero que você tenha aprendido. Fique na paz de Jesus Cristo e tenha uma ótima semana na presença de Deus. Paz do Senhor.